Olá, meu nome é Pedro, eu sou conteudista, oftalmologista aqui do portal Afia e do Whitebook. E hoje eu trouxe um caso clínico de uma neurite óptica na MOGAD, uma doença associada a anticorpo antiglicoproteína da mielina de oligodendrócitos. A MOGAD é uma doença reconhecida há pouco tempo, é uma doença autoimune, caracterizada por uma resposta inflamatória desmielinizante contra a glicoproteína de mielina de oligodendrócitos, mediada por anticorpos IgG1. A neurite é a manifestação central, cardinal da MOGAD em adultos. Geralmente é o sintoma de abertura da doença. A incidência é uma incidência relativamente baixa, né, de 0,3 a 0,48 a cada 100 mil pessoas por ano, e afeta igualmente ambos os sexos. Isso nos ajuda a diferenciar, inclusive, das outras causas de neurite ópticas, que tendem a afetar mais as mulheres, e afeta ambas idades, etnias, com um pico ali por volta dos 30 aos 35 anos. Bom, e o nosso caso? O que é o nosso caso? O nosso caso é uma paciente de 54 anos, mulher, professora, que iniciou um quadro de cefaleia hemicraniana pulsátil há cerca de uma semana antes da entrada aqui no consultório, e referiu que a dor passou a concentrar na região periocular à direita, que piorava quando ela movimentava os olhos, e percebeu uma redução da acuidade visual nesse olho, associada à percepção alterada das cores. Ela refere que percebia as cores mais desbotadas. E, concomitante a isso, ela percebia uns flashes de luz. Então, até aqui, se a gente analisar friamente o que ela nos referiu, sem examinar, sem aprofundar mais, isso já não acende o alerta de uma possível neurite, pelos sintomas que ela nos refere. E ela fala que percebia que a visão ainda piorava quando ela fazia um exercício físico. E o exemplo que ela deu foi que ao subir escada, ao carregar um peso, ela percebeu que a visão ainda ficou um pouco pior. E durante o banho, segundo ela também percebia que tinha uma piora do quadro visual. Ela não tinha nenhum antecedente oftalmológico que chamasse atenção, nunca realizou nenhuma cirurgia ocular, não tinha nenhuma patologia oftalmológica que ela conhecia previamente. De comorbidades patológicas, a hipertensa, diabética, dislipidêmica, usava duloxetina, pregabalina, Presat, Glifage, carvedilol. Bom, e a gente deu seguimento ao exame oftalmológico dela. A acuidade com a correção no olho direito chamava a atenção que ela tinha uma redução importante. Ela era 20/200 quando ela deu entrada no nosso consultório, e no outro olho 20/20. Não tinha nenhuma alteração refracional significativa, não tinha alteração da pressão intraocular, ambos os olhos com 14. Na biomicroscopia anterior também a gente não tinha nenhuma alteração, não tinha reação de câmara, não tinha catarata, não tinha nada que justificasse essa assimetria de visão do segmento anterior. Ao exame pupilar, antes da gente avaliar o segmento posterior, a gente percebeu que ela tinha um defeito pupilar aferente relativo à direita. E aí a gente fez o teste de cor com ela, o teste de Shihara. Das telas que a gente apresentou para ela, ela só acertou 2. Então, ela teve uma severa dificuldade na percepção de cor no olho direito, diferente do olho esquerdo, que ela acertou todas as telas. Daí a gente deu seguimento à avaliação, a gente foi fazer um mapeamento, avaliação fundoscópica, a gente fez a retinografia dela. O que a gente observa quando a gente olha esse fundo de olho? A gente vê que tem um aumento da tortuosidade vascular, mais evidente à direita, os vasos estão mais engurgitados. E quando a gente olha o nervo dos dois lados, a gente percebe que à direita, deixa eu colocar aqui uma setinha, a gente percebe que aqui à direita a gente tem um borramento das bordas do disco. É um disco que está mais borrado, ele está com edema, está com uma hiperemia também discal importante. O olho esquerdo ele tem um edema menor, mais nessa região que eu estou passando aqui, na região nasal. E o direito difusamente hiperemiado, mas também mais nasal e com edema importante. Então a gente tem uma papilite, né, bilateral, muito mais evidente à direita. E a gente deu seguimento para a avaliação do campo visual. Né? O campo visual no direito ele traz uma leve perda em quadrante nasal inferior, o esquerdo é um campo com bom padrão global. E aí, o que a gente tem de problema, de lista de problema até o momento? A gente tem uma paciente que tem uma redução unilateral da visão, né, o olho direito com 20/200 de visão,
uma cefaleia do ocular que piora a movimentação ocular. A gente tem uma descromatopsia, né, uma percepção de cor alterada à direita. Os fosfenos, a gente tem um defeito ocular aferente relativo, o fenômeno de Uthoff, que é essa alteração, essa piora dos sintomas quando a gente tem alteração da temperatura. A alteração campométrica é discreta, né, mas existe à direita, e uma papilite, né, que é esse edema do disco óptico. Como é que a gente conduziu a partir do momento? Então, a gente levantou as hipóteses diagnósticas de uma neurite óptica, nossa principal hipótese, típica, quando está associada, no caso, à esclerose múltipla. Podemos pensar numa doença suspeita neuromerite óptica, uma doença associada a anticorpo anti-MOG, que seria a nossa hipótese dentro das neurites ópticas. Podemos pensar numa neurite óptica isquêmica anterior, porém aqui o disco não tem esse padrão, não costuma ser tão sintomático, igual essa paciente se apresentou. Outras hipóteses, um papiledema, uma neurite óptica compressiva, uma neuroretinite. Aqui, cada vez mais, a gente tem menos substrato para essas outras hipóteses. A gente não tem substratos de outras afecções, de alguma afecção infecciosa. Aqui, a mácula da paciente está preservada, a gente não tem estrela macular, a gente não tem outros comemorativos que sugiram uma neuroretinite ou uma papilite infecciosa. E a neurite óptica infiltrativa também, a gente não tem tanto substrato, mas eu coloquei como possíveis hipóteses para a gente investigar com exames adicionais. Bom, então a gente deu seguimento à investigação dessa paciente com as ressonâncias. Aqui é a ressonância dela. A gente fez ressonância de crânio, ressonância de órbita e neuroeixo. A gente não observa alterações significativas encefálicas. O que a gente vai observar? Então a gente começa a observar o nervo óptico nesses cortes. E aí o que chama a atenção na ressonância, principalmente a ressonância orbitária, é o realce perineural, bilateral, muito mais evidente à direita. E um segmento relativamente extenso. Aí aqui a gente vai ter um realce da bainha do nervo óptico, aqui, ó, evidenciado aqui, ó, e uma perineurite bilateral. A gente consegue perceber esse realce na ressonância. E a gente não tem outros focos de dimelinização exuberantes na ressonância. Bom, igual comentei, a gente tem essa perineurite, né, evidenciada sem outras alterações significativas na ressonância encefálica. E aí demos segmentos com avaliação laboratorial para a gente entender a causa dessa perineurite, para a gente tentar aproximar o mais preciso possível da etiologia do quadro. A gente começou fazendo um rastreio laboratorial extenso, então o hemograma não veio alteração, PCR e VHS não estavam significativamente alterados, o que fala contra, por exemplo, a NOIA. Os outros exames, glicemia de jejum, colesterol, cálcio sério, urinário, exames reumatológicos, exames sorológicos, pensando em alguma etiologia infecciosa, todos sem alterações. Daí a gente fez a coleta do líquor. O que a gente observou? Um aumento dos leucócitos, né, e uma hiperproteinorraquia discreta também. Então, uma leve pleocitose, uma leve hiperproteinorraquia e um dado importante aqui para a gente é a ausência de banda oligoclonal.
Referência por quê? Dentro das hipóteses que a gente elencou, a esclerose múltipla é uma das principais, né? E aqui, a ausência de banda oligoclonal, ela nos ajuda a afastar um pouco essa hipótese. E aí a gente deu seguimento com exames complementares, como a avaliação de anticorpos anti-aquaporina, vieram negativos, e aqui o anti-MOG, que a gente fez a dosagem via CBA, ele veio reagente, né, em uma titulação alta, 1/640. Então, quando a gente soma um laboratório positivo com uma clínica que vai de encontro à exclusão de outros diagnósticos diferenciais, a gente aprova o diagnóstico da MOGAD, a doença associada ao anticorpo anti-MOG. E o que é, então, essa doença que a MOGAD? A gente vai trabalhar esses temas, né, para a gente poder fechar um pouquinho esse diagnóstico. Não é uma doença de reconhecimento relativamente recente. Né? A gente geralmente tendia a proar as neurites ópticas muito no campo da esclerose múltipla. E aqui é interessante a gente fazer o paralelo com o diagnóstico diferencial, que não é tão comum na prática. Bom, o que causa, qual que é a etiologia? Aqui a gente tem está falando de uma doença autoimune, a gente não tem a etiologia ainda precisa. O que a gente sabe é que ela tem uma forte associação com gatilhos ambientais, especialmente infecções prévias. Então é comum o paciente ter ter o relato de uma infecção anterior, e isso ser um gatilho para poder dar abertura ao quadro. Não é considerada uma doença hereditária, a gente não tem um componente genético a gente não tem um componente genético presente, evidente, igual, por exemplo, a esclerose múltipla. E essa associação com infecção, ela explica o porquê de ela costumar ter um custo monofásico, né, de surto único. Bom, e o que é a fisiopatologia? Aqui a gente vai ter uma desmineralização mediada por anticorpos anti-MOG, linfócito TCD4. Aqui é diferente porque as lesões perivenosas, geralmente elas têm uma preservação axonal, né, o que a gente não observa, por exemplo, na esclerose múltipla e de oligodendrócitos, e a gente não tem uma astrocitopatia. Vou falar de novo esse slide. A fisiopatologia da MOGAD, ela consiste numa doença desmineralizante inflamatória, mediada por anticorpos anti-MOG, e ela é uma patologia distinta na medida em que as lesões perivenosas elas tendem a preservar os axônios e oligodendrócitos, o que a gente não observa, por exemplo, na esclerose múltipla, onde a gente tem uma lesão axonal, e a gente, diferente da neuromielite óptica, a gente não tem uma astrocitopatia. Então, isso aí difere a MOGAD dessas outras duas entidades. O infiltrado inflamatório, o padrão difere dela da esclerose múltipla. A preservação axonal é o que nos garante a boa recuperação, é o que nos explica a boa recuperação pós-surto. Então é comum esse paciente ter abrir com um quadro agudo, apresentando, por exemplo, uma baixa visão importante, mas recuperar bem, porque a gente costuma ter uma preservação axonal diferente, por exemplo, da esclerose múltipla. Bom, e o que é a tríade clássica da MOGAD? A gente tem uma redução importante e súbita da acuidade visual, geralmente de conta-dedos ou pior. Nossa paciente tinha uma visão de escala de 20/200, uma visão relativamente melhor do que a observada. Uma dor ocular intensa, que costuma piorar a movimentação ocular. Aqui essa dor ocular ela tende a ser explicada por conta dessa perineurite que o paciente apresenta, e costuma ter um envolvimento bilateral, simultâneo ou sequencial, muito mais comum do que na esclerose múltipla. Os sintomas da nossa paciente eles eram muito mais unilaterais, porém havia um acometimento bilateral do disco. E a gente tem os sintomas de descromatopsias, fosfenos, defeitos popular aferente relativos, fenômeno de Toff e alterações campimétricas. E aqui é como se a paciente tivesse lido o livro, ela realmente apresentou praticamente tudo. E o que chama a atenção? A papilite. Diferente da esclerose múltipla, em que até 1/3 a gente observa o acometimento anterior do nervo óptico, a maioria dos pacientes com MOGAD, eles vão ter uma papilite, a gente tem um acometimento anterior do nervo óptico.
que é o que essa paciente apresentou. E quando a gente faz o OCT, é comum a gente observar na fase aguda um espessamento da camada de fibras nervosas da retina, e na fase crônica, quando consolida o processo de recuperação, a gente observa um afinamento dessa camada de fibras nervosas da retina e da camada de células ganglionares também. Na ressonância, o que a gente observa? A gente observa um envolvimento longitudinalmente extenso do nervo óptico, geralmente mais de 50% do comprimento do nervo óptico, preferencialmente no segmento intraorbital, ou seja, preferencialmente nos segmentos anteriores. E aqui é interessante pontuar que é geralmente pouco quiasma óptico, diferente, por exemplo, da neuromielite óptica. E um achado interessante que a nossa paciente tinha é esse realce perineural na ressonância, da perineurite, que a gente pode ver como sinal do trem ou sinal do anel, a depender do corte que for observado na ressonância. Bom, ele pode ter um curso clínico, a Mogad, ela pode ter um curso clínico monofásico, né, geralmente de um surto único, em metade dos casos, ou recorrentes de 2 ou mais surtos. E os fenótipos clínicos, eles têm fenótipos clínicos variados, que geralmente costumam variar de acordo com a idade. As crianças costumam mais fazer a ADEM, que é a encefalomielite disseminada aguda. É o fenótipo principal na criança. Agora, no adulto, é a neurite óptica. É a apresentação mais comum, seguida da mielite transversa. Então, o que a gente ficou de diagnóstico diferencial? Um paciente que tem todos esses sintomas, tem todos esses... Assim, se a gente não tivesse, né, a sorologia, se a gente tivesse os sintomas que a gente apresentou, a ressonância, a gente ficaria com a Mogad, com a neuromielite óptica e a esclerose múltipla. Então, como é que a gente pode diferenciar? A Mogad e a neuromielite óptica, a gente tem os marcadores, né? Em relação à prevalência, né, entre os sexos, tanto na neuromielite óptica quanto na esclerose múltipla, é muito mais comum em mulheres, especialmente na neuromielite óptica, com uma prevalência no sexo feminino até 9 vezes maior do que em relação aos homens. Em relação à lateralidade, na Mogad e na neuromielite é mais comum ser bilateral, enquanto na esclerose é geralmente unilateral. A severidade do quadro, geralmente ela é mais severa na Mogad, na neuromielite óptica, e menos severa na esclerose múltipla. O edema de disco ele é muito comum na Mogad, só que ele é extremamente incomum na esclerose múltipla. Geralmente é 1/3 que a gente vai observar esse edema. É muito mais comum a neurite retrobulbar. Você faz a fundoscopia do paciente, ele tem todos os sintomas da neurite óptica, então ele vai ter uma redução da acuidade visual, uma dor à movimentação ocular, um defeito claro-ferente relativo, alteração na percepção de cor, mas se você faz o fundo de olho, está normal. Normal, aspas, né? A gente não observa uma neurite anterior, mas aí a gente faz o exame de imagem, a gente observa uma neurite retrobulbar. A ressonância do nervo óptico, a gente observa um acometimento mais longo do nervo e mais anterior, geralmente poupando quiasma e no padrão de uma perineurite. Na neuromielite óptica, também a gente tem um acometimento mais longo do nervo, porém mais posterior, tendendo a acometer o quiasma óptico. E na esclerose, geralmente é um acometimento curto em locais variados. E aqui o líquor é extremamente importante para a gente. O líquor, a gente quase não observa bandas oligoclonais na Mogad, geralmente até 13% a gente observa. Diferente da esclerose múltipla, onde a gente, em mais de 95%, a gente vai observar bandas oligoclonais. E o prognóstico visual geralmente é bom na Mogad, geralmente é bom na esclerose múltipla, agora na neuromielite óptica já não é tão bom. E quais são os critérios diagnósticos? Eles são relativamente recentes, são de um consenso internacional de 2023, que fala que a gente tem que ter 3 itens, que é a apresentação clínica central, que vai de encontro, então ele tem que ter um dos fenótipos clínicos centrais associados à Mogad, ou seja, a neurite óptica, ou a mielite transversa, a ADEM, a síndrome do tronco cerebral, uma encefalite cortical com convulsão, ou síndromes cerebrais cerebelares ou meninges, sendo mais comum a neurite óptica em adulto, seguida da mielite transversa, e a ADEM em criança. Então são os 3 principais fenótipos, mas se tiver um desses 6 fenótipos, a gente já pode fechar esse primeiro critério. A gente tem que ter um teste sorológico positivo. E aqui eu chamo a atenção o seguinte, a detecção do anticorpo do módulo IgG do soro é o requisito obrigatório e preconiza-se o CBA, que é o Cell Based Assay. É o método ideal para a gente poder fazer esse teste. Aqui o ELISA não é interessante.
E no CBA, se possível, a gente fazer um teste quantitativo e não qualitativo, que aqui a gente consegue dosar a titulação. Aqui no nosso paciente 1/640, uma titulação alta. Aqui não suscita dúvida. E a gente tem que excluir diagnósticos alternativos. E aí, nesse sentido, a análise do líquor é muito importante. Por quê? A gente não costuma observar bandas poligluconais. Então, a ausência de bandas poligluconais no líquor, ela é um fator extremamente importante para a gente afastar a esclerose múltipla. E como é que a gente faz o tratamento? Então, o tratamento na fase aguda é um tratamento de urgência. A gente tem que iniciar o tratamento quanto antes para a gente ter um prognóstico melhor. Então, a gente dá a preferência para fazer uma pulsoterapia com metilprednisolona, 1 grama de 3 a 5 dias. Agora, paciente refratário, casos graves, a gente pode considerar a plasmaférese ou mesmo imunoglobulina intravenosa. Agora, o tratamento de manutenção, ele não é um consenso, ele geralmente é indicado para paciente que tem um curso recorrente, né, e aí que advoga-se por hora um uso off-label de imunossupressores, azathioprina, metoprololato, rituximab. O que é a questão desse tipo de tratamento? É que a gente não tem um PCDT ainda no SUS para que esses pacientes tenham acesso a essas medicações. Então, a gente tem um caminho ainda a percorrer na parte de pesquisa e de protocolos para que a gente tenha isso mais consolidado. Em relação ao prognóstico visual, geralmente é favorável, né? O paciente tende a ter uma boa recuperação após os surtos, muito melhor do que na neuromielite óptica. Uma minoria, ali até 15%, pode evoluir com uma perda visual severa e permanente, e mesmo com uma boa acuidade, pode acabar persistindo defeito de campo. A complicação é uma atrofia do nervo óptico, a gente acaba acompanhando com o ACT, né? E o acúmulo, por exemplo, de outras incapacidades é bem menos comum do que na esclerose múltipla, mas pode ser observado. E como que ficou a nossa paciente, então? Na fase aguda, internamos para fazer a pulsoterapia, ela pulsou por 5 dias consecutivos. Optamos por fazer um desmame lento com corticoide oral, em regressão lenta ao longo de 6 meses. E a fase atual da paciente, a gente tem feito Ritux semestral para ela. E como é que ela ficou após 8 meses? A visão que era 20/200 no olho direito foi para 20/20, então a gente teve uma recuperação completa da acuidade visual, não tivemos alterações refracionais, a pressão manteve a mesma, biomicroscopia anterior manteve a mesma, não observava mais o defeito pupilar aferente relativo. Ela, no teste de Shihara, ela acertou as 14 telas, então a gente teve uma melhora na descromatopsia. O padrão do disco é o que mais chama atenção, parece outro fundo de olho, quando a gente observa essa paciente. Aqui está invertida a imagem, deixa eu colocar aqui o olho direito. Ó, o olho direito pré-tratamento, hiperemiado, com edema, os vasos totalmente engurgitados. Na vigência do quadro agudo, na papilite, ela pode ser tão intensa que a gente pode observar, inclusive, manchas de ro, hemorragias no polo posterior. Não foi o caso dessa paciente, mas é um caso extremamente florido. Olha a diferença de disco, desse disco para esse disco. Isso pré e pós-tratamento é como parece outra pessoa. Né? Aqui a gente não consegue nem observar a escavação do disco de tão edemaciado que ele está. Aqui a gente vê a escavação bonitinha, o contorno do disco bonitinho. Então, assim, houve uma melhora completa. E o esquerdo também. Aqui ele estava edemaciado nessa região, hiperemiado nessa região. Houve uma melhora completa. A gente consegue observar bonitinho agora o contorno do disco, a escavação do disco. Então, houve uma recuperação anatômica muito importante e funcional principalmente. O campo visual dela não era um campo com alterações significativas, então a gente, aqui o olho direito e o olho esquerdo pós-tratamento e comparando o olho direito pré e pós. Então a gente não teve uma perda de campimento, é uma paciente que não evoluiu com defeito de campo, e o esquerdo menos ainda, já era um campo bom antes, manteve um campo bom pós-tratamento. O que fica de mensagem da MOGAD?
é que é uma entidade distinta da esclerose múltipla e da neuromielite óptica, e que ela tem um perfil, a neurite óptica na MOGAD, ela tem um perfil clínico radiológico muito característico. É uma paciente que vai ter dor à movimentação ocular, é um quadro que tende a ser bilateral, ele tende a ter um surto severo com uma redução da acuidade visual, porém com uma boa recuperação pós-tratamento. É uma papilite, ou seja, é uma neurite anterior, diferente da neurite típica da esclerose múltipla, que é uma neurite posterior, e o padrão radiológico aqui é de uma perineurite. E a perineurite aqui tem um acometimento extenso do nervo óptico, geralmente na porção anterior, diferente da neuromielite, que é uma porção mais posterior. Aqui a gente tem, aqui tende a poupar o quiasma, na neuromielite o quiasma muitas vezes está afetado, e difere da esclerose múltipla, que não costuma ser o acometimento tão extenso e pode afetar outras localizações. E aqui o diagnóstico é extremamente importante de pontuar o quê? Tem que ter a clínica, que a gente comentou, tem que ter uma sorologia, preferencialmente pelo CBA, né? Aqui o ELISA, o friso não é interessante, e se a gente puder pedir sempre a sorologia quantitativa, não só qualitativa, melhor ainda, e excluir outras causas. E aqui, na exclusão de outras causas, a ausência de bandas oligoclonais no líquor é uma pista extremamente valiosa para a gente excluir nosso principal diagnóstico inicial, que é a esclerose múltipla. O tratamento ele é extremamente importante de ser instituído o mais precoce possível, a partir do momento que a gente identifica adequadamente essa entidade, e o prognóstico é bom, desde que a gente tome as medidas adequadas, no tempo adequado, e a possibilidade de haver um risco de dano permanente, isso é mandatório a gente não só individualizar, mas a gente fazer um acompanhamento próximo, manter uma vigilância ativa com esses pacientes. Eu agradeço por ter ficado assistindo, pela presença aqui no nosso conteúdo. Convido vocês a conhecerem um pouco mais do nosso conteúdo no portal AFIA e seguir nossas redes sociais. Obrigado.